conseguiram abrir no de vocês já? Sim? Estou vendo. Sim. Pronto. Então vamos lá. Primeiro slide, assistência ao recém-nascido, certo? Como eu estava falando, né? Começando do começo, a classificação, começando lá da idade gestacional, né? Um recém-nascido considerado a termo, um recém-nascido considerado no período correto de nascer, no tempo, sem ser considerado prematuro, como a gente fala, né? Dentro do prazo, é considerado aí a partir das 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. Qual é o aplicativo para abrir esse slide? Porque eu fui abrir lá no Zap e disse que eu não tenho um aplicativo compatível para abrir. É o de PDF. Mas você não está conseguindo ver não na tela? Eu estou compartilhando. Não, estou não. Só ouvindo. Aí complicou, viu, gata? Porque eu estou Jéssica, compartilhando. Eu não estou conseguindo visualizar. Agora deu certo. E aí, o RM considerado a termo, silencie os microfones, por favor, é das 37 semanas a 41 semanas e 6 dias, certo? Como eu havia falado, hoje é esperado até as 41 semanas, é o máximo que geralmente os médicos esperam. Por exemplo, eu vou fazer 41 semanas amanhã. Se amanhã eu não entrar em trabalho de parto, se não romper bolsa, nada, se tiver tudo íntegro, é feito aí o parto cesárea, né? Induzido, enfim. Mas eles não costumam esperar mais do que 41 semanas, mesmo que seja a termo esperar aí até 41 semanas e 6 dias. Mas eles não, alguns, a maioria não esperam. E aí o RN pré-termo, como o próprio nome diz, né? Pré é antes, aí é considerado um prematuro até 36 semanas e 6 dias, certo? Então, até essa semana aí, até esse período ainda é considerado pré-termo, é considerado prematuro. RN pós-termo, como o próprio nome fala também, né? Pós o tempo, pós prazo, vamos dizer assim, a partir de 42 semanas ou mais. E aí né, fica inviável, que aí pode entrar em sofrimento fetal, a probabilidade é enorme. Então, fica quase inviável. Olha, no caso, quando saem nas ultrações as datas previstas de parto, são as 40 semanas fechadas, aquela data prevista? Aí fica até quando eles falam assim, 10 dias antes, 10 dias depois, aí é até a 42 semanas, por exemplo. Entendeu? É o máximo. Os 10 dias antes, 10 dias depois é o que pode ser um RN a termo, de 37 às 40, os 10 dias antes, 41 semanas, 10 dias depois. Tipo, isso é o máximo, né? É o máximo, é os 10 dias antes, mas eles fazem o cálculo, a outra faz o cálculo para 40 semanas. 40 semanas, mas aí ele pode nascer 10 dias depois, que é em média 42 semanas, né? Que não são 10 dias, vai dar aí que 15 dias, né? 47, 7, 14. Que uma semana tem 7, mas é nessa faixa, até as 42 semanas, que é considerado os 10 dias depois, e os 10 dias antes, que é aí a partir das 37. É essa a média, nunca vai dar exatamente, mas essa média aí de a termo é entre essas semanas aí. 10 dias antes, 10 dias depois, é tudo calculado. Vamos ter como base o meio 40 semanas, certo? Então, eles calculam nessa faixa. Por isso que geralmente tem lá, é, sei lá, idade gestacional compatível com 28 semanas e 3 dias.
Aí tem lá, mais ou menos uma semana, ou se não, mais ou menos 2 semanas. Então, ele está ele tá com 28 semanas, né? A gestação está com 28 semanas, mas pode estar com 26 ou pode estar com 30, certo? Então, aí é considerado esse, esse, esse desconto, vamos dizer assim, certo? E aí, os cuidados na hora do nascimento, o preparo para atender o recém-nascido. Só recapitulando aqui, como eu falei lá no início da aula, vocês já viram alguma coisa nesse sentido na aula anterior? Algo Eu acho que específico? eu lembro em relação a esses pré-termos, a termo. Certo. E aí, os cuidados na hora do nascimento, né? O preparo para atender o RN na sala de parto. A realização da anamnese materna, né? A anamnese é toda aquela ficha de perguntas, toda a avaliação, né? O exame físico, os questionamentos, histórico, familiar, enfim, tudo, né? A anamnese materna. Disponibilidade do material para atendimento, óbvio, né? Tem que ter disponibilidade deste material para suprir aí o atendimento, para prestar o atendimento, quer dizer. Presença de equipe treinada para reanimação neonatal, né? Então, é preciso que tenha aí, pelo menos é para ter, pelo menos um pediatra na sala de parto, só que muitos, a maioria dos hospitais, assim, principalmente público, né, às vezes não tem, certo? E aí é para se ter, né, para se ter um atendimento de eficácia, de eficiência e qualidade, é para se ter aí a equipe preparada, treinada para uma reanimação neonatal. E aí, mesmo que, vamos supor, a equipe de enfermagem ela tenha as instruções, mas é necessário sim ter um pediatra na sala de parto, certo? Um especialista, né? Algo que tenha respaldo, alguém que tenha respaldo para lidar com essas situações. Até porque, como a gente sabe, tem coisas que não é da competência da enfermagem, né? Tem coisas que só compete a enfermeira, tem coisas que só compete a técnica, tem coisas que só competem a médico e tem coisas que só compete a médico pediatra. Então, é, tem que se ter, né? Quando se trata de atendimento ao RN, tem que se ter aí algum profissional especializado. E aí são considerados fatores de risco ao nascer, residência em área de risco, né? A mãe, a família morar em alguma área de risco, seja lá de um ambiente poluído, um ambiente com esgoto a céu aberto, ou enfim, ou ambiente socialmente perigoso mesmo, né? Uma residência em área de risco. Baixo peso ao nascer é considerado menor do que 2,5 kg. Então, é considerado baixo peso ao nascer, menos que isso. Prematuridade, como a gente falou aí sobre as idades gestacionais, e aí menor do que 37 semanas, como a gente viu, de 36 semanas a 6 dias é considerado prematuro, então menor do que 37 semanas de idade gestacional é considerado prematuridade, é considerado pré-termo, né? Asfixia grave, e aí esse apigar menor que 5 no quinto minuto. Nós vamos ver depois uma tabela sobre isso. O que significa esse apigar, se é que vocês não viram ainda. Depois a gente conversa sobre, certo? Mas vai ter uma tabelinha específica. A gente tem aula pela frente ainda para ver alguns detalhes. Necessidade de internação ou intercorrências na maternidade ou em unidade de assistência ao RN. Então, né, é considerado um fator de risco a necessidade de internação, né? Aconteceu alguma intercorrência, alguma coisa que necessite a internação desse recém-nascido, é considerado um fator de risco. Necessidade de orientações especiais para a alta da maternidade, unidade de cuidados do RN. Então, se aquela mãe ela necessita de orientações especiais, né, de alguém que esteja ali orientando. Se você vê que é uma mãe que não tem muita instrução, né, como a gente vai ver aqui embaixo, a mãe com baixa instrução, com menos de 8 anos de estudo, uma mãe adolescente, é tanto que na carteirinha, na caderneta de gestante tem lá a idade, aí tem
de risco, né? As idades de risco que tem maior do que 35, salvo me engano, e menor que 15, a partir de 15. Então, é considerado idade de risco, né? É uma mãe adolescente. E aí, histórico de morte também de crianças com menos de 5 anos na família, certo? Então, tudo isso é considerado um fator de risco ao nascer, certo? Então, vamos supor aqui, voltando, que era um detalhe que eu ia falar. Essa questão da necessidade de orientações especiais, por exemplo, como uma mãe que não tem tanta instrução, como é que essa mãe vai seguir o cuidado se essa criança precisar de algum cuidado especial, de alguma orientação especial, e essa mãe, sei lá, é analfabeta, não é tão instruída, como é que essa mãe vai dar continuidade a esse cuidado? Né? Então, quando se tem essa necessidade de um cuidado especial e não se tem instrução, né? A gente vê que a mãe não tem, a família não tem essa instrução, é considerado também um fator de risco. Né? E aí a vitalidade ao nascer, imediatamente após o nascimento, a necessidade de reanimação depende da avaliação rápida de 4 situações referentes à vitalidade do concepto, sendo feitas as perguntas. Então, para avaliar a vitalidade ao nascer, né? Para avaliar a vitalidade do recém-nascido, primeiro, as perguntas que são feitas, né, questionadas, é um RNA termo, né? E aí, se for pré-termo, por exemplo, se for prematuro, aí já, né, é um alerta, certo? Se for a termo, ótimo. E aí a segunda pergunta, né, possa ser que seja positivo num ponto, mas possa ser que seja negativo em outro. Antes era questionado se tinha ausência de mecônio. O que é isso? Alguém sabe o que é mecônio? Ninguém? Ninguém vai arriscar? Não. Mecônio. Mecônio é a fezes da criança, é a primeira fezes da criança, é aquela coisa, é tipo como é que eu posso dizer? Parece um piche mesmo, é uma coisa assim, bem, bem preguenta, bem se vocês pesquisarem, é porque eu não coloquei, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui, coloquei não. É uma coisa bem, bem liguenta mesmo, é a primeira fezes da criança, do recém-nascido. Então, se essa criança vamos supor, fez cocô, né? Liberou lá o mecônio dentro da placenta, dentro da mãe, ela pode ser que aspire esse mecônio, né? Essa fezes, vamos dizer assim, e acabe trazendo, vai se prejudicar com toda certeza, né? Porém, antes era um fator para reanimação, hoje não é mais, né? Não é mais, essa pergunta aí não interfere se sim ou não. Porém, quando se tem lá a presença de mecônio, tomado aí alguns cuidados especiais. Está respirando ou chorando também, né? É medida aí, avaliada a vitalidade do RN, para saber se há ou não necessidade de reanimação e se o tônus muscular está bom, né? Se a textura da pele está boa, né? Se é uma pele firme, é uma pele não sei se alguém já ouviu falar, que tem gente que diz assim, fulano, a criança não chega a ser criança, né? O feto morreu, enfim, o feto morreu dentro da barriga e já estava até despelando, já estava soltando a pele. Aconteceu isso com o bebê do meu pai, né? Com a esposa dele. Já estava realmente despelando, já estava saindo aquela pele, aquela já estava. Então, né, acabou vindo a óbito. E aí já estava numa fase que já acho que era 3, 4 dias, nem lembro já. E aí quando ela conseguiu ter, já estava bem, bem feio, bem descamando. Então isso também, a questão da musculatura, da textura da pele, também é considerado um fator aí para essa reanimação, né? Porque é vista a questão como é que eu posso dizer, da sustentação da criança, se realmente ela reage, tem reações, enfim, questão dos músculos em si, da pele e tudo. Avaliação de vitalidade ao nascer, e aí numa sequência mais resumida, né? Respiração e frequência cardíaca, certo? E a respiração deve ser regular e suficiente para manter a frequência cardíaca em 100 BPM,
certo? E aí, quando é que há necessidade de reanimação? Vamos supor que algumas daquelas perguntas, é feita aquelas perguntas e a maioria delas não, é um RN a termo, porém não está respirando ou não está chorando, né? Não está com tônus muscular bom, ou está com tônus muscular bom, mas não está chorando ou respirando, enfim, né? Uma dessas perguntas aí, quando é percebido que tem essa necessidade, quando é avaliado e tem essa necessidade de reanimação, é realizado aí, né, a reanimação do RN, e a respiração ela deve estar regular e suficiente para manter o batimento cardíaco. Então, por isso que a respiração ela está aí interligada com a frequência cardíaca, certo? E aí é realizada essa reanimação e é avaliado se esse RN mantém essa frequência cardíaca e essa respiração regular, certo? A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que se ao nascimento o RN de termo, né, que no caso é aí dentro da idade gestacional de 37 a 41 semanas, está respirando ou chorando e com tônus muscular em flexão, independente do aspecto do líquido amniótico, que tem a coloração também do líquido amniótico. Ele apresenta boa vitalidade e e deve continuar junto de sua mãe depois do clampeamento do cordão umbilical, certo? Então, a pediatria, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, fala que se ela está nessas condições, se ela está respirando, se ela está chorando, se ela está com o tônus muscular bom, mesmo que o líquido amniótico saia escuro, vamos dizer, que é com a presença de mecônio, ele apresenta boa vitalidade. Lembra que eu falei lá que antes, se houvesse presença de mecônio, era realizada a reanimação. Porém, hoje em dia não é mais, né? Então, tá com uma boa flexão, com tônus muscular firme, né? Tá sustentando, não tá aquela pele, aquela coisa assim, como é que eu posso dizer? Sem vitalidade, né? Está firme, está uma pele boa, saudável, a musculatura também, você vê que é uma criança que tem reação, que está firme, que está em flexão, que está reagindo de forma correta, assim, né? Aos olhos. Está respirando, está chorando, tem mecônio, independente disso, a criança está com boa vitalidade e continua próxima à mãe, né? Antes, não. Antes, mesmo que a criança estivesse respirando, chorando, estivesse com tônus muscular bom, tivesse presença de mecônio, já era um dos pontos para se fazer a reanimação neonatal, certo? Então, a diferença é essa, atualizar. Deixa eu passar aqui. Assistência ao RN de termo com boa vitalidade ao nascer. Então, fez lá a avaliação, tudo bem, tudo ok, tá a termo, tá com boa vitalidade. Vamos prestar assistência a esse RN. Objetivos: promover e manter o equilíbrio orgânico, claro, né? Promover a temperatura, tudo bonitinho, estabelecer a permeabilidade das vias aéreas superiores, e aí por isso que é feita aquela aspiração, nananã. Manter a temperatura corporal de 36,5 a 37,5 e a temperatura ambiente entre 23 e 26 graus. Vejam que a diferença de temperatura corporal para a temperatura ambiente, certo? Então, tem que se manter nessas condições, por isso que é colocado enrolado, tudo bonitinho, colocado fugiu o nome agora, incubadora não, no berço lá, no bercinho térmico, eu nem lembro, fugiu o nome agora. E aí, prevenir infecções, e aí vocês vão ver a forma de prevenir as infecções, com a vacinação, é colocado o nitrato de pingado, o pinguinho lá do nitrato de prata nos olhos, vocês vão ver já já. Incentivar o aleitamento materno, né? Isso aí hoje em dia é bem citado em Instagram, naqueles Instagrams não sei o quê, de parto humanizado, não sei o quê. Mas infelizmente a gente sabe que nos hospitais não tem muito isso. Tem que incentivar, não tem muito tempo, pariu, bora que já tem outra, né? Então, a gente sabe meio que o que deve ser feito, a ligação de mãe e bebê, aquela coisa bem linda e tal, bem aconchegante, que traz vitalidade para a criança, para o recém-nascido, que tem que amamentar, assim que tira, né? Faz o parto.
ainda com a placenta lá dentro, com o cordão umbilical antes de clampear, tem que manter pulsando aí por pelo menos até parar em torno de 1 minuto a 2 minutos, salvo engano, para poder clampear, para poder para poder cortar, é aquela coisa, né? Mas a gente infelizmente sabe que não é realizado. Alguns são, né? Alguns aí particulares, privados, ainda, né, dependendo aí do desejo da mãe, da conversa, ainda são feitos. Mas na maioria não. Assistência imediata ao RN, imediata, né, são aquelas prestadas ainda na sala de parto. E aí vocês vão entender por que tem as diferenças, né? E a assistência imediata ao RN, o que é? Secar e aquecer o RN, estabelecer a permeabilidade das vias aéreas, pinçamento e secção do cordão umbilical, certo? E aí na secção vocês veem aí as veias e a artéria, né? A veia e a artéria. Identificação do RN. E aí ainda na sala de parto, certo? Determinar as medidas antropométricas. Vitamina K, administrado 1 miligrama, né? Aí na coxinha, no ventro vasto lateral, ventroglúteo, quem já viu, no vasto lateral, e nessas condições, coitado, o bichinho não, sei, não tem nem divisão ainda, mamãe. Essa vitamina K é para quê? Porque o recém-nascido, mesmo que ele seja a termo, ele ainda não tem, o corpo, o organismo ainda, né, acabou de sair, né, de uma condição ali totalmente favorável, todo mundo trabalhando para ele, é a gente, mãe, né? Corpo lá trabalhando para ele, tudo bonitinho, então do nada ele tem que se virar sozinho, né? Corpo ainda, o organismo dele ainda não está preparado. Para evitar que esse RN tenha algum tipo de hemorragia, é administrada essa vitamina K para auxiliar aí na coagulação, certo? O nitrato de prata, 1% na primeira hora no olhinho, para evitar aí conjuntivite neonatal, né? Enfim, alguma infecção que possa atingir o olhinho. Geralmente, um parto vaginal. Se a mãe tiver com algum corrimento, se a mãe tiver com, sei lá, com algum clamídia, gonorreia, algum corrimento, alguma coisa que possa infectar o bebê, né? E aí ter contato com os olhinhos, aí já é administrado esse nitrato de prata que ele é bactericida para isso, certo? O aleitamento, a OMS, né, fala, meu Deus, que seja iniciada na primeira hora de vida, coisa mais linda, pois se associa ao maior período de amamentação, melhor interação mãe-bebê e menor risco de hemorragia materna, né? O corpo, a parte do corpo da gente é maravilhoso, magnífico, lindo, Deus é perfeito. E aí, a partir do momento que eu amamento, meu RN, assim que sai, o corpo automaticamente fala: eita, saiu. Então, eu não tenho para que estar mais mandando sinal de contração. Então, eu não tenho para que mais tá fazendo essa mulher expulsar algo, né? E aí, ele automaticamente vai ajudar nessa coagulação, e aí evita hemorragia, vai cessando aí as contrações, o organismo mesmo vai se associando. Porém, como eu falei, probabilidade de fazer isso, né? De sair o RN, colocar no peito, não sei o que, daqui que esse povo, que esses médicos, a equipe entregue o RN para a gente, é babado, para a gente que eu falo mãe, né? E aí é toda uma situação. Tem a questão, vamos supor, um parto cesáreo, né? Tem essa questão, eles levam, vou falar minha situação. Eu fiquei lá na sala, na hora que me abriram, uma obstetra identificou um cisto no meu ovário e precisava retirar. Então, meu foi mais longo do que o previsto. Era para ser um parto cesáreo normal, mas além de fazer a sutura, né, das camadas, estava tudo bonitinho, ela teve que tirar meu ovário, teve que fazer 2 cirurgias em uma. Então, isso levou tempo. E aí, minha tia saiu no meio de um monte de hospital adentro. Com meu filho, eu já não vi mais ninguém, sei nem quanto tempo eu passei naquela sala, sei nem quanto tempo depois eu vim ver meu filho e botar o menino dentro do meio das pernas. Não tem essa historinha de, bota no peito para mamar. Não tem, pelo menos comigo não teve.
né? E a gente sabe que, infelizmente, não tem muito tempo para isso. Hoje o mundo está muito doido, muito corrido, muita demanda, muita coisa. Mas, como eu disse, pode acontecer, pode ter uma equipe super humanizada, super não sei o quê, né? Que faça que dê tudo certo. E aí, a assistência imediata ao RN, como eu falei na anterior, é imediata, né? Essa assistência imediata ao RN é quando a imediata é na hora, tá? Na hora ali na sala de parto ainda. A imediata são aquelas prestadas no alojamento conjunto. O que é esse alojamento conjunto, né? É ali a, a, a conexão, a relação ali mãe e bebê, né? E aí, quais são esses atendimentos? Quais são esses serviços, essa assistência prestada? Né? Banho 6 horas após o nascimento, higiene do coto umbilical, exame físico, imunização com a BCG e a hepatite B e o fortalecimento ao aleitamento materno, novamente. Né? Aquela estimulação, tal, tudo bonitinho, ajudar na pega para a mãe, né? As mães de primeira viagem, principalmente, porém, cada gestação é única, cada parto é único. Então, não tive nenhum problema para amamentar meu filho, o primeiro, mas não significa que em segundo vai dar tudo certo também, né? Cada gestação é única, enfim, cada cabeça é um mundo, cada organismo é um mundo. Então, segundo o Ministério da Saúde, o alojamento conjunto é o sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece com a mãe 24 horas por dia no mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Esse sistema possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais, bem como a orientação à mãe sobre a saúde do binômio mãe e filho. O binômio é B2, né? Desse conjunto aí da mãe e filho. Então, passar as orientações de amamentação, sobre a pega correta, sobre teste de pezinho, sobre teste de olhinho, tudo, né? Todas as primeiras orientações que devem ser realizadas. Certo? Opa! E aí, características anatômicas e fisiológicas. A cabeça, né? A questão do perímetro cefálico maior do que o perímetro torácico, então tem a cabeça nasce o cabeçudinho mesmo, né? Normal, né? Essa questão da características anatômicas e fisiológicas, esse nome, resumidamente, quer dizer as características normais, né? O que pode acontecer, o que é considerado dentro da normalidade com um RN, né? Então, o perímetro cefálico, né? É considerado ainda normal, mas, vixe, como é cabeçudinho, né? Não é muito, não orna muito com o corpo, mas é considerado normal. Óbvio que tudo demais, né? Tem que ser observado, tem que ser avaliado, né? Vai, sei lá, se essa criança não nasceu com algum, algum, alguma síndrome, alguma coisa, então tudo tem que ser avaliado, né? Também não é nada exagerado, né? Não é aquela coisa que você olha e não, aí tem alguma coisa errada, né? É por isso que é feita a avaliação, é feito tudo direitinho, é feita a medição lá do perímetro cefálico ainda na sala, das medidas antropométricas ainda na sala de parto, né? Enfim, sala de parto num localzinho, numa salinha lá vizinha, né? Se tiver condição. Durante o parto pode sofrer alterações, como cavalgamento, né? Cavalgamento é uma fontanela, como aí na imagem está mostrando, uma fontanela cavalgar, vamos dizer assim, subir em cima da outra, né? Dar essa mexida aí, essa movimentação. A bolsa serossanguinolenta e o cefalomatoma, né? Então, aí um exemplo de cefalohematoma, que também pode ser considerado como bolsa, né? Justamente, principalmente se a criança está muito tempo encaixado, né? Como a gente fala, lá no assoalho pélvico, ou é um parto normal. Aí tem criança que nasce com a cabeça só misericórdia, pontuda mesmo, assim que você olha e diz, meu Deus do céu, que coisa estranha,
é super normal. As fontanelas ainda estão todas abertas, né? Então pode haver ainda esse cavalgamento e sem afetar nada, é natural. E aí com o tempo ela vai se reajustando. As fontanelas abregmática ou anterior tem aí um espaçamento de 1 a 4 centímetros, é fechada entre 9 a 18 meses, então, né, tem muito tempo aí pela frente. A lambóide occipital ou posterior é meio centímetro e é fechada aos 2 meses. Ainda as características anatômicas e fisiológicas da face, né, é normal nascer inchadinho, demasiado, né, é normal ter algumas manchinhas. A pele rósea, né? Rósea após o nascimento e as extremidades cianóticas roxinhas, né? Justamente porque nesse período a, a, o que o corpo quer, o que o organismo, como eu falei, é muito inteligente, então é um sesinho miudinho que saiu ali, o organismo dele vai trabalhar para concentrar ali todo o aquecimento, né? Toda a temperatura nos órgãos vitais. Então, as extremidades acabam ficando cianóticas, né? Pela falta de circulação, não que seja, ai, não, é normal, né? Porém, tem que se observar, tem que ser avaliada, né? E aí vai aí se concentrar toda a temperatura nos órgãos vitais, como eu disse, o organismo é inteligentíssimo. E aí as extremidades acabam ficando um pouco cianóticas. A postura, né, encurvadas com membros inferiores e superiores fletidos, né? Então tem aí as duas posiçõezinhas e isso significa também, isso quer dizer sobre o tônus muscular. Se a criança ela tem essa movimentação, se ela tem uma pele firme, se ela tem um músculo firme de movimentação, certo? Se ela tem como é que eu posso dizer, essa flexão, né, tudo direitinho, né? Aquela coisa que não tem reação, aquela criança molenga, aquela pele, né? Enfim, se desfazendo, como eu falei. As características tegumentares, então as características da pele, né, o que é normal, que é considerado normal, fisiológico. O vernix caseoso, que é aquela secreção branca, gordurosa e pegajosa, né, que aí serve para proteção. Esse vernix, ele não deve ser retirado, certo? Tem que ser retirado aos poucos, né, com um banho aos poucos. Isso aí serve demais para proteção do recém-nascido. A lanugem, que é o pelinho, aquele pelinho bem fininho, né? Fina penugem na orelha, nos membros inferiores, superiores e na fronte e no rostinho. Tem criança que nasce mais cabeludinha e nasce aí nos ombros, né? Nas costas, no rostinho, assim. Os milho facial, que parecem uns... Deixa eu ver como é que eu falo. Quem já fez limpeza de pele aqui, acho que já deve ter ouvido falar. Não necessariamente, né? Talvez a pessoa não tenha. Mas parece uma espinhazinha, assim, enfim, uns pontinhos branquinhos, durinhos. Então, é um milho facial ou sebáceo. Então, são pequenas pápulas brancas, são pequenos pontinhos brancos, é super normal. A descamação fisiológica. Então, como falei, dependendo, existe a descamação fisiológica e existe a descamação que você vê nitidamente que não é uma pele saudável, né? Não é aquela coisa que você diz, a pele está se desfazendo. Então, totalmente diferente. Cianose local, pés e mãos em resposta ao resfriamento, como eu falei, né? O organismo ele vai reagir de uma forma que ele se aqueça os órgãos vitais e as extremidades acabam ficando mais cianóticas. Sinal de Alerquim, palidez em um hemicorpo, né, na metade do corpo, ao lado oposto por alteração vasomotora sem repercussão clínica. Essa condição costuma regredir com o aquecimento. Então, é normal, certo? Porém, é só questão de aquecimento mesmo. Caso não, aqueci, né? Como se tivesse, vamos supor que o corpo tivesse trabalhando o aquecimento mais de um lado do que do outro. Então, depois do aquecimento, se não voltar ao normal, aí sim pode ser que desenvolva, tem que ser avaliado. Como eu falei, tudo é avaliado. É normal até que ponto, né? Precisa-se de uma avaliação.
A mancha mongólica, acho que quase todo mundo aqui já deve ter visto, que lida com bebê e criança. Principalmente se essa criança, se esse RN ele tem alguém, sei lá, o pai é negro, a mãe é negra, ou ele tem alguém na família, alguma etnia, né, negra, e aí acaba tendo essa concentração de melanina nessa região. As tais manchas aparecem pela mistura de etnias, conforme explica a Sociedade Brasileira de Pediatria. A causa é o acúmulo irregular de células que possuem melanina. Em algum momento do desenvolvimento embrionário, as células param na parte mais profunda da pele e disso decorrem as manchas. Além do nascimento, as manchas também podem surgir na primeira semana de vida, né? Então é super normal. Geralmente, né, acontece, né, pela Gente, mistura. todo mundo tá vendo o slide, é só eu que não. Alguém tá vendo ou é só eu que não tô? Mas eu pedi para baixar o slide. Você entrou depois, foi? Não, eu fui lá Sim, você. no Zap onde você mandou, mas não abre os Sim, slides. você é o do aplicativo. Mas você estava vendo e sumiu, foi assim? No meu? Não, desde o começo que eu tô só ouvindo, tô vendo nada. Alguém tá, Eu já atualizei tudo, mas não vejo nada. alguém tá vendo, mesmo que esteja com a página do WhatsApp que eu mandei, do arquivo que eu mandei, alguém tá vendo, Então, professora. tá? Meu aparece, professora. Eu tô vendo também. Agora eu tô vendo aqui, tá inicializando a apresentação no meu, apareceu agora sim. Então é algum delay aí, algum atraso, infelizmente, por aí. Pra A mim apareceu só icterícia, isso. a icterícia, que também, né, creio que alguns de vocês já devem ter visto falar, quem já, né, teve aí contato com criança, já ouviu falar, é a cor amarelada da pele, decorrente de sua impregnação por bilirrubina, é um achado comum, especialmente nas crianças com idade entre 48 e 120 horas. Para a sua mais fácil detecção, o exame deve ser feito sob luz natural, deve-se escrever a intensidade da coloração amarelada detectada e sua distribuição nos diferentes segmentos do corpo, haja vista que a icterícia evolui no sentido crânio-caudal. Então, pode começar aí pela cabeça, pelos olhos, pode ir descendo até tomar conta do corpo todo. Então, é com o tempo, né? Não necessariamente assim que nascer você vai identificar no RN. Com o tempo, né, dentro dessas 48 a 120 horas, pode se desenvolver é, essa icterícia. A icterícia é fisiológica, né? É normal, é considerado normal quando surge após de 48 a 72 horas e tem como causa a imaturidade das células hepáticas. Então, sei lá, meu RN nasceu, como eu falei, né? Nasce ainda com um organismo imaturozinho, e aí aconteceu essa icterícia, porque as células hepáticas deles não tá amadurecida, mas aí com o tempo ele vai voltando ao normal, não é nada tão grave, não é nada tão exagerado, né? Que você olha assim e identifica. Meu filho, por exemplo, ele ficou só com os olhinhos amarelados. Tinha assim o rostinho um pouco, mas era mais os olhos, um pouquinho assim, bem leve. Então, nada extraordinário. E aí, como diz os mais antigos, né? Dá banho de bucha de coco amarelo. Bichinha, olha, é tanta da coisa que esse povo inventa. Se serviu, eu não sei. Eu sei que eu dei banho de bucha de coco, que a avó desse menino foi atrás de uma sacola de bucha de coco, e aí fazia um chá assim, tava assim, já como danado era com essas buchas desse coco, para dar banho nesse menino de bucha de coco. Se serviu, eu não sei. Eu sei que com o tempo sumiu. A icterícia patológica, né, quando ela passa a ser uma patologia, quando ela passa a ser um problema, né, sempre deve ter sua causa investigada se detectada nas primeiras
24 horas de vida ou quando apresentar-se de uma forma intensa, né? Nas primeiras 24 horas já apresentou ali de forma intensa, e aí você, caramba, é nítido que essa criança está ictérica. E aí passa para a questão da fototerapia também, não sei se vocês já viram. Aí bota o óculosinho lá, né, no bebê, bota numa luz azul, não sei o quê, enfim, que é a fototerapia. E aí, o que é essa fototerapia? É a modalidade terapêutica mais utilizada mundialmente para o tratamento da hiperbilirrubemia, bilirrubemia neonatal. O sucesso depende da transformação fotoquímica da bilirrubina nas áreas expostas à luz. Essas reações alteram a estrutura da molécula da bilirrubina e permitem que os fotoprodutos sejam eliminados pelos rins ou pelo fígado, sem sofrerem modificações metabólicas. Portanto, o mecanismo de ação básico da fototerapia é a utilização da energia luminosa para a biotransformação da bilirrubina em produtos mais hidrossolúveis. Resumindo, a fototerapia, né, essa luz, óbvio que não é qualquer luz, né, ela, essa irradiação, ela acaba transformando aí as moléculas de bilirrubina para serem aí eliminadas pelos rins ou pelo fígado, né? A irradiância de cada aparelho de fototerapia em uso deve ser avaliada antes do uso e diariamente para a determinação do seu declínio e indicação da troca das lâmpadas. A proximidade excessiva da fonte pode causar queimadura, por isso é importante respeitar as orientações dos fabricantes. Isso aí é tudo prescrito, avaliado, né? O coto umbilical mede de 5 a 10 centímetros, ele por completo, né? O coto, né? Na verdade, o cotozinho, depois que corta, pode ser de 5 a 10 centímetros, cai de 7 a 15 dias. Eu já teve um recém-nascido recente, agora lá na unidade que eu cuido da minha casa com 4 dias. Eu digo, falo, daqui a pouco o menino já sai sem o coto umbilical, já sai sem o bicho. Porque as coisas já estão se atualizando de um jeito, os meninos daqui a pouco, como o povo diz, eu escuto, eu cresci ouvindo isso, daqui a pouco o menino nasce com dente, já nasce falando, tem esse ditado. Pois é, isso, eu caiu com 4 dias, 3, 4 dias, eu digo, vale, meu Deus, mas em compensação, ficou sangrando, ficou saindo a secreção, é uma coisa que você viu que com certeza não foi bem cicatrizado, né? Porque o período correto é de 7 a 15 dias. Então, é uma coisa que você viu que ainda estava aquela melando, ainda estava com sangue, com aquela coisa, né? Enfim, questão da cicatrização mesmo. O pescoço, né, nesse período é curto e com mobilidade, né, bem molenguinho. O abdômen é globoso e com tono firme e os genitais edemaciados. As características anatômicas e fisiológicas do RN pré-termo. Então, aí, o que é normal se esperar de um recém-nascido prematuro, né? O que é considerado normal. Então, a classificação do prematuro, o limite aí, para que a gente sabe, até 36 semanas é considerado prematuro. Então, de 35 a 36 semanas é o limite, né? Uma coisa assim, é considerável, né? Tem uma vitalidade boa ainda. Moderado, como o próprio nome lhe diz, é o meio termo, né? De 31 a 34. E o extremo, né? É menor do que 31 semanas. Então, aí já é bem extremo mesmo, né? 31 semanas. Ai, bichinho. É um pitoquinho, né? E aí, na cabeça, sim, aqui embaixo, né, da fotinha, a postura, inativo, flácido e relaxado, extremidades mantidas em extensão. Então, lá no início, quando eu falei da, da flexão, do tônus, né, do tônus muscular. Então, aí você já vê que ele é mais inativo, mais paradinho, não tem aquela flexão, é mais flácido, a pele bem, né? O tônus muscular não é aquela coisa firme, é bem mais flácido, bem molinho, bem molenguinho, certo? As extremidades são mantidas em extensão, não tem muita reação, não tem muita flexão, muita reação, certo? A cabeça é grande,
desproporcional, achatada dos lados e longa na frente. A face é aquela face como tá aí na foto, tá mostrando bem envelhecida, assim, parece um veinho, né? Cabelos finos e ralos, olhos fechados, grande em relação à face e proeminente, zoinha bem grandinha, bem saltado. Pescoço curto e repousa sobre a caixa torácica, né? Então, é aquela bem mais molinho do que o recém-nascido a termo. As fontanelas são mais amplas, né? A abertura uma para outra são maiores, com certeza. A caixa torácica deprimida, o abdômen distendido, a pele, a coloração pálida e a cobertura também por lanugem, né? Pelos pelinhos finos. Sistema respiratório imaturo, e aí tem episódios de apneia, por isso que é avaliado também para saber se precisa de uma reanimação, né, para ser mantida aí uma frequência cardíaca meu Deus do céu, esse cachorro só misericórdia. Uma frequência cardíaca e uma respiração regular, né? Porém, o RN pré-termo ele já tem esses episódios de apneia. O sistema termorregular, né, que é o que controla aí a temperatura, né, tem incapacidade de manutenção de temperatura corpórea, pois não possui gordura para isolamento térmico, e o sistema digestório tem dificuldade de absorção. Óbvio, né, vai tudo estar com dificuldade porque não está maduro o suficiente para sair e lidar com as situações da vida. E as características pós-termo, que esperar de um recém-nascido que passou, né, do período aí das semanas que é considerado ainda dentro do termo, do prazo, vamos usar esse termo. O peso, né, da mesma forma que um prematuro nasce com baixo peso, o pós-termo também ele tem aí uma redução de peso, né? A pele enrugada, sem lanugem e verniz caseoso, então é como se realmente tivesse passando, aí tá como se o organismo ele já tivesse tirando todas as proteções. Não, peraí, tá passando o tempo já tá maduro demais, né? Unhas ultrapassam a polpa digital e as mãos secas e descamadas. Então, realmente, né, aquela situação que se passar do tempo, Luke, venha para cá. Ele vai para ali para fora só para caningar. E aí é como se tivesse passando do tempo mesmo, certo? Porém, né, tem ainda aí o limite de um RN pós-termo, né? O limite até onde a gente pode esperar, até onde. Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é as principais triagens clínicas ao recém-nascido, é o teste do pezinho, o teste do reflexo vermelho, que é o conhecido como teste do olhinho, triagem neonatal auditiva, que é o teste da orelhinha, triagem do frênulo lingual, que é o teste da linguinha, e triagem da cardiopatia congênita, que é o teste do coraçãozinho. Então, para ficar mais bonitinho, maisinha, mais entendidozinho, né? A gente não, né? Transformaram aí nesses nomes mais facinhos. Aqui, procedimento de coleta do teste do pezinho, posição da criança para que haja uma boa circulação de sangue nos pés da criança suficiente para a coleta. O calcanhar deve estar sempre abaixo do nível do coração. Então, a mãe ou o pai, o responsável pela criança, vai ficar de pé segurando ele, né, com a cabeça aqui meio que no ombro, né, encostada no ombro, bem apoiado nas costinhas, né, para ter uma segurança, e os pés para baixo, em pé segurando o bebê, certo? Asepsia, né, realizada a asepsia com um agaze ou um algodão
70%, com álcool 70%, massagear o local, né, ativando a circulação. Nunca utilizar álcool iodado ou antisséptico colorido, porque vai acabar interferindo aí nos resultados, né, vai acabar entrando em contato com o sangue e interferir, né, e aí massageia o pezinho até que fique vermelhinho, certo? Punção. A escolha do local adequado para a punção é importante, devendo ser numa das laterais da região plantar, como está aí no desenho, né? Para que não haja pouca possibilidade de atingir o osso. Então, realizado aí nas laterais. E a coleta de sangue. Aguarda a formação de uma grande gota de sangue. Retire com algodão seco, né? A primeira gota que se formou, porque ela pode conter outros fluidos teciduais. E aí vai encostando no verso do papel filtro até preencher, né? Todo o círculozinho. Fazer movimentos circulares com o cartão até que preencha bem direito, certo? E aí, segundo o que diz a literatura, não deve se espremer o pé, porque aí pode entrar aí essa questão de outros, de outros fluidos, né? Enfim. Mas é meio quase que impossível. Você é igual um teste de HGT no dedo, né? Tem gente que você fura lá com a lanceta ou fura lá com a agulha, sei lá com o quê, vai depender do que esteja lá, e aí não sai. E aí você vai furar quantas vezes, ou vai esperar quanto tempo para que forme uma gota de sangue para que você vai coagular lá, vai cicatrizar. Então, também isso não é recomendado, né? Esse apertozinho, essa espremidazinha, mas vamos para a realidade, né? Então, a gente acaba dando essa espremidazinha. Teste do pezinho, a triagem neonatal, a partir da matriz biológica, né? Conhecida aí como teste do pezinho, é o conjunto de ações preventivas responsáveis por identificar precocemente indivíduos com doenças metabólicas genéticas, enzimáticas e evitando as sequelas e até mesmo a morte. Além disso, propõe o gerenciamento dos casos positivos por meio de monitoramento e acompanhamento da criança durante o processo de tratamento. A data ideal para a coleta, recomenda-se que o período ideal de coleta da primeira amostra esteja compreendido entre o terceiro e o quinto dia de vida, do bebê, devido às especialidades das doenças diagnosticadas atualmente. Deve ser considerada como uma condição de exceção toda coleta realizada após o 28º dia de vida, mesmo que não recomendada por se tratar de um exame fora do período neonatal. Então, o ideal é que seja feito entre o terceiro e o quinto, porém, algumas poucas exceções, né, pode ser realizado aí até mesmo fora do período, após os 28 dias de vida, né, porque não vai ser tão fidedigno. As doenças que integram o teste do pezinho é fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase, quase não sai, hiperplasia adrenal congênita. E aí depois eu vou falar de cada uma específica, cada doença dessa específica. Certo? Eu não sei se tem aqui na frente, acho que não. Mas depois a gente fala sobre cada uma dessas, porque é mais detalhado, mais específico. E aí o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, né? É a ferramenta de rastreamento de alterações que causam perda de transparência dos meios oculares, tais como catarata, alteração da transparência do cristalino, glaucoma, pode causar alteração da transparência da córnea, toxoplasmose, né? A alteração da transparência do vítreo pela inflamação, e a retinoblastoma, alteração da transparência do vítreo pelo tumor intraocular, descolamento de retina tardios. E aí o normal, vocês conseguem ver aí que tem o reflexo vermelho presente nos dois olhos, né, bilateral, bem igualzinho, bonitinho.
Essa de baixo aí, a primeira fotinha, reflexo vermelho duvidoso no olho direito. Então, vocês estão vendo, tá bem acesinho. Talvez não dê para ver aqui. Deixa eu ver se dá para. Não sei se tem gente me acompanhando por aqui ou se estão no slide de vocês. Mas se abrirem bem, dá para ver que um dos olhos aí não tá tão visível, não tá tão vermelhinho e tão redondinho como é para ser. E aí, na outra imagenzinha, dá para ver nitidamente que um está vermelho e que o outro não está, né? Está ausente. Então, alguma coisa tem aí, certo? Para ser investigado. Que não está refletindo, indo até o fundo do olho e retornando essa luz. Então, não está refletindo. Por isso que o nome é teste do reflexo vermelho. Essa luz não está entrando, refletindo, não tem a transparência que é para ter corretamente, que é para ter normalmente do olho, da córnea, do cristalino, enfim. Triagem auditiva neonatal, a TAM, né? E aí o teste da orelhinha consiste no teste e reteste com medidas. Meu Deus, esse cachorro é muito besta. Luke, vem cá. Vem, chega. Chega. Link vai ficar a gravação dessa aula. Mas acontece. Dando aula em casa é só dar nisso. Então, vamos lá. Consiste no teste e reteste com medidas fisiológicas, eletrofisiológicas na audição. A finalidade, óbvio, né, é identificar o mais precocemente possível da deficiência auditiva nos neonatos e lactentes. Objetivo, encaminhá-lo para diagnóstico dessa deficiência e intervenções adequadas à criança e sua família. Deve ser realizada preferencialmente nos primeiros dias de vida, entre 24 a 48 horas na maternidade e, no máximo, durante o primeiro mês de vida. Para os neonatos e lactentes sem indicador de risco, utiliza-se o exame de emissão otoacústicas evocadas. Caso não se obtenha a resposta satisfatória, falhou, algum problema assim do tipo, repetir o teste ainda nesta etapa do teste, ainda lá, né? Deu algum problema da culpa, é realizado o reteste ainda lá na hora. Não... Caso a falha persista, e aí precisa realizar de imediato o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, que aí são testes diferentes e específicos. E aí não compete muito a gente, que não somos nós que fazemos isso, né? Algum otorrino. Triagem do frênulo lingual, né? O teste da linguinha. O nome técnico é a anquiloglossia, né? Caracteriza-se por um frênulo lingual anormalmente curto, que pode restringir em diferentes graus o movimento da língua. A espessura, a elasticidade e o local de fixação de frênulo da língua e no assoalho da boca podem variar amplamente. Então, é a famosa linguinha em formato de coração, né? Aqui na foto com o bebê mesmo, dá para ver bem nítido que aí o frênulo é bem curto, ele é fixado aí bem no início da língua, então isso com toda certeza dificulta aí a questão da pega para amamentação, da deglutição, e aí futuramente é aquele que a gente costuma falar de língua presa, e aí costuma interferir na questão da dicção, enfim. Então, isso aí é feito, o teste da linguinha nada mais é do que visual, certo? Visualizou a linguinha desse jeito, e aí é passado por avaliação para dar um cortezinho bem superficial mesmo, bem rapidinho, um piquezinho aí feito para soltar essa língua, vamos dizer assim, certo? Teste da oximetria de pulso, é o teste do coraçãozinho, não tem aí em cima, né? Mas é o teste do coraçãozinho. E aí, de acordo com a portaria 20/2014 do Ministério de Saúde, deve-se realizar a aferição da oximetria de pulso, que é o teste do coraçãozinho, em todo o recém-nascido aparentemente saudável.
Gente, deixa eu prender esse cachorro aqui, peraí, porque senão eu vou me estressar mais. Luta dá mais trabalho do que menino novo. Desculpa pela milésima vez. Então vamos lá. É porque fica um monte de criança brincando aqui na frente. Aí tem cachorro latendo ali embaixo. Ave Maria. Hum, vamos lá. Saudável. Com idade gestacional maior do que 34 semanas antes da alta da unidade neonatal. Então, o local de aferição é o membro superior direito e em um dos membros inferiores. Certo? Para a adequada aferição, é necessário que o recém-nascido esteja com as extremidades aquecidas e o monitor, desculpa, evidencie uma onda de traçado homogêneo. Momento da aferição, entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar. Então, a imagem aí está mostrando como é realizado o teste do coraçãozinho. Diferentemente do que a gente pensa quando se trata do teste do coraçãozinho, né? Verificado no pé, não tem muito, mas é a questão do pulso mesmo, da oximetria, certo? A alimentação infantil, né? Amamentar é muito mais do que nutrir a criança, como a gente viu nos slides anteriores lá, da questão do contato mãe-bebê, né? Enfim, dessa relação. É um processo que envolve aí uma interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender das infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. Os tipos de aleitamento: o aleitamento materno exclusivo, como o próprio nome diz, é exclusivamente somente leite materno. Aleitamento materno predominante é o leite materno. Ela mama, sei lá, meu bebê mama mais durante o dia, mas eu dou água, eu dou bebidas à base de água, né? Mas ele mama mais do que toma essas outras coisas. O aleitamento materno somente é o leite materno, independente de outros alimentos. Aleitamento materno complementado, leite materno mais alimento sólido ou semissólido, ou com o intuito de complementá-lo e não de substituí-lo. Ele mama e depois da mamada, sei lá, ele come uma fruta, ele come, ou ele toma, de manhã ele mama, com um tempinho, sei lá, ele mamou agora, com um tempinho ele toma fórmula, né? E aí, que é o leite lá de fórmula, né? Enfim, leite em pó e tal. Então, assim, é complementado. E não estou substituindo o leite, eu estou complementando. Aleitamento materno misto ou parcial é o leite desculpa, não, o leite de fórmula entra aí. Misto ou parcial é o leite materno, mas outros tipos de leite. Leite de soja, né? Que não vou dizer leite de vaca, mas a gente, né, não é o ideal, não é o indicado, mas vamos para a realidade, como eu sempre digo, vamos para a realidade, né? É um leite de vaca, é um leite de cabra, né? Enfim, é o leite aí que quiserem, né? Então, o aleitamento materno misto ou parcial é quando somente é o leite de peito, né? O leite materno, mais outros tipos de leite, certo? Esse do aleitamento materno complementado já é com alimentos sólidos ou semissólidos. É uma sopinha, uma papinha, né, de fruta, alguma coisa assim do tipo. Leite mais uma papinha de fruta, enfim, algo sólido ou semissólido. As definições: aleitamento materno exclusivo, né, que a gente vê aquela coisa bem linda, até os 6 meses. Admiro muito, queria muito, inclusive, ter amamentado
não vou dizer que 6 meses, não vou ser hipócrita, não, né? Mas eu gostaria de ter amamentado mais meu filho. Aleitamento materno complementado até os 2 anos ou mais. Então, até 6 meses, vamos lá voltar para a tabela, e aleitamento materno exclusivo, somente leite materno, só peito, sem água, sem nada, 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 nada. Apesar que nós vivemos chega, meu Deus, fugindo, numa região extremamente quente, né? Então, é bem pouco provável que uma mãe vá dar só leite, né? Tá com sede, toma peito. Chega não sei o que, toma peito. É bem, bem pouco provável, né? Mas, na teoria, é para ser só peito, sem água, sem nada. Porque deu água, já não é mais aleitamento materno exclusivo. Vamos aí para o ponto 2, é aleitamento materno predominante. Então, no livrinho, na teoria, nas literaturas, fala que aleitamento, só quer dizer aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Deu água, não é mais aleitamento materno exclusivo, certo? Então, aí não, ele só mama, mas eu dou uma aguinha, eu dou um suquinho predominante, certo? Aleitamento materno complementado, o que é lá? Aleitamento materno complementado, leite materno mais alimento sólido ou semissólido, com a intenção de complementar. Ah, não, ele mama, mas ele já está almoçando, já está comendo comida de panela, já está comendo uma papinha, já está comendo. Então, até os 2 anos ou mais, certo? Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos 6 meses, podendo, inclusive, haver prejuízo à saúde da criança. Então, pela linda definição da teoria, né, não há vantagens em se iniciar aí nada além de leite materno antes dos 6 meses. Porém, hoje, quando você vai olhar o... Ai, meu Deus, quando a mãe pare, tem o... Não sei o que, maternidade. Fugiu, você já está acostumado, né? Que eu esqueço das palavras. Mas a licença maternidade. A licença maternidade é de 4 meses. Me diz aí. Aí, o que é que sugere? Ai, não, tem que desmamar, tem que botar no congelador, tem que não sei o quê, porque... Entendeu? Então, assim, quando a mãe começa a trabalhar, meu amor, tem mãe que antes de trabalhar não tem tempo, não tem paciência, imagina depois que começa a trabalhar. Então, eu sempre sou muito realista, não adianta eu estar aqui passando. Ai, não, tem que ser. Não, a gente sabe que não é. Vamos ser hipócritas, não vamos ser lesos, né? Então, o médico só dá aí, sei lá, só dá, não é nem só o médico, né? Hoje a lei fala 4 meses, tem situações que dizem que ainda são 6, mas no geral são 4 meses, as empresas dão aí 4 meses. E aí a mãe vai ter que introduzir alimentos, inclusive antes, tem mãe que começa antes dos 4 meses, porque com 4 meses ela já tem que estar trabalhando e ela não vai ter essa disponibilidade de estar amamentando essa criança exclusivamente, né? Então, a mãe que estiver realmente muito disposta, não, eu só quero amamentar meu filho, só quero leite materno exclusivo até os 6 meses. Aí ela vai ter que ter todo o, o- a responsabilidade, toda a orientação de como fazer o desmame, de como armazenar, de como congelar, de como descongelar, o período, isso aqui, eu não sei nem se tem nesse slide, acho que se tiver, ela aprofunda para o final, mas se não tiver, eu trago depois para vocês também. E aí os benefícios para o bebê, a redução de alergias, né? Efeito positivo no desenvolvimento intelectual, redução de hospitalizações, diminuição de morbidade, lembrando que é doença, né? Voltada aí para a doença. Melhor desenvolvimento da cavidade bucal, se ele vai ter aí uma sucção, né? Um desenvolvimento melhor, vai trabalhar a musculatura bucal dele. Benefícios para bebê,
Aquilo que eu falei, só que mais específico. Diminuição da morbidade relacionada a infecções como meningite bacteriana, diarreia, infecção no trato respiratório, entre outros. Redução de hospitalização. Reduz, o risco de infecções por vírus das vias respiratórias e pneumonia. Redução de alergias, reduz o risco de asma. Não só isso, inclusive redução de alergias alimentares também, né? Que aí, se eu introduzo, teoricamente, se eu introduzo alimentos antes do organismo do meu bebê estar preparado para recebê-lo, então eu vou, né, futuramente talvez desenvolver aí um certo tipo de alergia, um certo tipo de intolerância. Aí o povo diz, essa moda da intolerância à lactose apareceu agora. Claro, claro que apareceu agora. Na verdade, vem aparecendo com mais frequência. Não é que apareceu agora, não é que surgiu agora. Mas é que vem se desenvolvendo com mais frequência. Por quê? Justamente pela introdução de conservantes, de alimentos conservantes, dessa correria louca do dia da gente, do dia a dia da gente, começa a introduzir muito mais antes do que deveria alimentos, né? Como é que eu posso dizer? Chega, mãe, esqueci o nome. Alimentos industrializados, né? Por ser mais prático, por ser, ai, não, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo, né? Enfim. Então, aí, com o tempo, o corpo vai reagindo, vai se curando, mas vai chegar uma hora que, se insistir naquela alimentação, o corpo vai dizer, ei, peraí, bonito, não é assim não, entendeu? E aí vai pedir socorro. E aí vai acabar desenvolvendo algum tipo de intolerância, enfim. Ou alguém que tenha predisposição mesmo na família. E acaba que geralmente tem gente que herda, né? Tudo que é de bom da família, para não dizer outra coisa. Tem gente que a herança é milionária, mas tem gente que, né, herda algumas coisas assim maravilhosas. Então, também questão de redução de obesidade, redução de risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes. Porque, óbvio, né, por questão de alimentação também, redução aí desses alimentos industrializados, desses alimentos de enlatados, de corante, enfim. Benefícios para a mãe, aumento da velocidade de involução uterina e redução na hemorragia uterina, como eu falei, acontece o estímulo, o cérebro acaba identificando que aquele bebê já saiu, que aquele corpo ele precisa voltar ao normal, que aquele útero ele não tem mais nada ali e ele precisa voltar ao normal, ao seu estado normal. Então, quando tem aquele estímulo, por isso eu vou me aprofundar mais nisso, eu não tenho tanta propriedade para falar nisso, que eu sei de uma parte da situação, né? Que diz assim, não, quando a mãe engravida, que está amamentando outra criança, precisa parar de amamentar, né, a criança mais velha. Por quê? Porque acaba estimulando, o corpo vai entender, tá, peraí, tem alguém mamando aqui. Então, automaticamente o corpo vai expulsar, como aí já está falando, aumento da velocidade da involução uterina. Involução é ao contrário de evolução. Ele evolui, cresce para armazenar lá o bebê, arará, e aí ele tem que evoluir, ele tem que diminuir para o seu estado normal. Então, se tem alguém, vou até tirar onda, não deixa o marido fazer, né, mamar não, porque vai dar errado, vai dar BO. Porque se você tem um estímulo lá que tem alguém, tem uma criança já amamentando, então para quê? Aí ele vai ocasionar aí a probabilidade de aborto. Eu já vi já vi em algumas postagens no Instagram, eu acho, alguns pediatras estimulando, tipo, não precisa parar de amamentar. Mas eu não sei com qual, como é que eu posso dizer, com qual respaldo, né? Com qual logística, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, vou pesquisar, posso trazer para vocês. Mas, pelo corpo em si, o risco é esse, né? Fisiologicamente, o risco é.
não dê de mamar ao mais velho, porque o seu corpo vai entender que tem alguém estimulando fora e ele precisa expulsar o que está dentro do útero, porque ele vai entender como se, né, já tivesse saído. Peraí, tem alguém mamando, eu preciso botar para fora, eu preciso diminuir aqui o útero, porque não, né? Enfim, esse bebê já saiu, vamos dizer. Eu não sei com qual propriedade essas pessoas que dizem que não precisam parar de amamentar outro filho sem ter problema nenhum, né? Mas é isso que eu estou falando. Fisiologicamente, até o ponto que eu sei, é até aí. Mas, como eu disse, né, tudo se atualiza, eu não sei qual o outro lado da história, para ser sincera para vocês. Mas vou me informar. A perda mais rápida de peso acumulado na gestação, auxílio no aumento do intervalo entre as gestações. Por quê? Porque o útero ele vai voltar ao normal, ele vai se recuperar, vai se reconstruir mais rápido, fazendo com que é, se eu tiver uma gravidez recente uma da outra, que não é o indicado, o ideal é que seja diferente de pelo menos 18 meses. Então, de 1 ano e 6 meses, tem gente que, né, povo que não respeitou nem o resguardo, tem gente que acontece, né? Porém, não é o ideal, por quê? Porque esse útero ele não vai ter voltado aí para o seu tamanho normal. Então, ele ainda vai estar fragilizado, ele ainda vai estar bem sensível. Então, o ideal é que seja aí um intervalo de 18 meses entre uma gestação e outra. Porém, a amamentação, como ela estimula aí essa involução uterina, pode aí diminuir esse tempo entre uma gestação e outra. A maior interação entre mãe e bebê, como já foi falado, é a praticidade e o benefício econômico nem se fala. Porque se um pacote de Betânia, de Itambé, que a pessoa vai lá ver, eu fui, me assustei, tava 40 conto, que eu quase infarto. Imagina uma lata de não. Agora diminuiu, eu consegui comprar de 30 conto o Betânia, acho que é Betânia. Ainda achei caro, né? Porque eu comprava de 23, já comprei de 19. Quando eu lembro, só saudades. Mas imagina uma lata de NAN, que né, Nestogênio, Aptimil, que são fórmulas específicas para RN, né? Então, caro, meu amigo, caro, caro. Na época da minha cria era 50 conto uma lata, não dava uma semana, não dava 3, 4 dias. 50 na época. Acho que não mudou tanto, não, mas com certeza deu uma aumentada com força, né? Há 8 anos atrás, meu filho vai fazer 8 anos. Então, querido, é rojão. Diminuição do risco de câncer de mama e ovário, né? Por essa estimulação aí, reduz aí a questão do risco de câncer de mama e de ovários. Isso aqui é bem polêmico, né? De acordo com o Ministério da Saúde, a amamentação, não ativem os microfones agora, vamos com muita calma nessa hora. A amamentação é um excelente método anticoncepcional nos primeiros 6 meses após o parto, com a porcentagem de 98% de eficácia, desde que a mãe esteja amamentando de forma exclusiva ou predominante e ainda não tenha menstruado. São muitos pontos. Então, eu, como uma boa pessoa que, né, gosta da realidade, não confie, não confie, né? Porque precisa que a mãe ela esteja amamentando exclusivamente ou predominante. O que é o predominante? Água ou alimentos à base de água. Alimentos que a gente fala suco, por exemplo, né? Água ou suco predominante até os 6 meses e que ela ainda não tenha menstruado. Tem mulheres que, pelo fato de estar amamentando, passa aí 1 ano sem menstruar, bem bastante tempo. Já tem mulheres que menstruam com, né, 2 meses pós-parto já menstrua. Então, é muito, né, relativo. Mesmo assim,
né? Eu não confio muito, certo? Isso aí são estudos. Não vou dizer, não vou jamais, eu vou aconselhar. Se tem gente que engravida tomando anticoncepcional, como ela disse, que eu fico acho tão lindo, mas engravida. Não sei se da forma correta. Também, como eu digo, cada organismo reage de uma forma. A gente sabe que não tem nenhum método 100% seguro, tem a probabilidade de engravidar sim, porém a porcentagem é pouquíssima, né? Mas acontece. Raro, mas acontece. Então, imagine nessas condições. Então, eu não recomendo, certo? Gráfico das necessidades energéticas, média, conformidade e quantidade de energia fornecida pelo leite materno. Outra coisa, não existe leite fraco, certo, bebês? Não existe leite fraco. Ah, mas meu leite parece água, meu leite não é branco, meu leite... Não existe leite fraco. Existe o leite que vai suprir a necessidade do seu bebê de acordo com a necessidade dele. E aí vocês vão entender o porquê, certo? Energia necessária, conformidade e quantidade fornecida pelo leite materno. De 0 a 2 anos, essa questão do douradinho aí, pela legenda, vocês estão vendo aqui do lado. O douradinho é a energia do leite materno, que é quanto de energia vai disponibilizar para essa criança, para esse, enfim, lá que tem. E a lacuna de energia é o outro espaço, o outro azulzinho, verde, não sei se eu estou daltônica, mas o outro espaço é o que a criança precisa e o que o leite vai fornecer nessa idade, o leite materno vai fornecer. Então, de 0 a 2 meses, vocês vejam que a lacunazinha está preenchidíssima, né? Ele precisa de uma quantidade, a energia aí de, sei lá, na faixa de 450, vamos dizer aí, 450 calorias por dia, né, de energia. E aí, nessa idade, o leite é suficientemente, o leite materno, né, preenche todas as energias. De 3 a 5 meses, precisa aí de 550 calorias por dia. Top, preenche demais. De 6 a 8 meses já vai diminuindo. Não é que o leite está ficando fraco, é que ele vai requerendo mais energia do que o leite pode disponibilizar, né? Ele vai ficando mais ativo, ele vai ficando mais enérgico, ele vai precisando desenvolver, vai crescendo, enfim, né? Habilidades motoras. Então, de 6 a 8 meses, ele precisa aí de, em média, 600 calorias por dia. E o leite, ele já não fornece tanta energia para esse corpo desenvolver de uma forma correta, certo? E aí de 9 a 11 meses, né? E de 12 a 23 meses, né? Aí quase 2 anos, certo? Já que a gente viu que o aleitamento complementado até os 2 anos, certo? Passou disso, realmente o leite não tem serventia de nada. A minha irmã, ela mamou até os 4 anos, mas era aquela mamada que era só para ficar pendurada, não serve mais de nada. Mas, em compensação, a criatura não tem uma dor na unha. Não tem uma dor na unha. Então, a questão ela mamou muito, mesmo que complementado, mesmo que não era, né, exclusivo, tá? Mas ela teve esse aleitamento, ela teve essa disponibilidade de energia, de anticorpos, né? Enfim. E aí ela hoje, vixe Maria, para minha irmã adoecer, só misericórdia. Tem que ser uma coisa realmente para dizer assim, tá doente, tem que, vixe Maria, porque... E aí aqui é a história também do leite fraco, né? Composição do leite materno, sim, aqui, desculpa, né? Não é muito nisso não. Não é falando sobre leite fraco, não. Também, né, associa, mas aqui é a tabelinha de 12 a 23 meses. Aqui já é a partir do segundo ano de vida, né? Qual a composição? Por que que não serve tanto, né? Não é tão, porque a partir dos 2 anos já diminui aí a eficiência aí da energia, né? De 100% ele só fornece, que aí dá em média 30, uns 40% de energia. A proteína, ele só oferece aí uns
60%, ferro quase nada, né? E aí, isso aí é 500 ml de leite materno. Vitamina A ainda é bem alto, né? Mas aí, né, acaba não suprindo tanta necessidade, não acaba servindo muito, né? Para algumas coisas sim, mas não tanto. À medida que a lactação progride, a composição do leite materno se modifica, com, como que preparando a criança para aceitar novos sabores. Então, o porquê que ele vai reduzindo isso, né? O porquê que ele vai reduzindo esse fornecimento de energia, de proteína, porque a criança ela precisa se adaptar aos alimentos comuns, né? Normais. Então, ela precisa, é como se o corpo quando a gente, óbvio que tem situações que é vício, tem situações que é só vício mesmo, ansiedade, não sei. Mas tem dias que a gente diz, menino, eu tô desejando, esporadicamente, viu, gente? Tô falando numa situação esporádica. Tô desejando comer uma coisa doce. Não tô falando em situação de vício, não, porque eu tenho semana que eu tô no vício mesmo. Mas, vixe, depois de muito tempo eu não tenho o costume de comer coisa doce. Estou desejando comer uma coisa doce. Então, às vezes, é o seu organismo que instala e diz assim: ei, gata, estou precisando aqui de glicose, estou precisando de açúcar, coma aí uma coisinha doce, certo? Então, o organismo ele pede, né? E tem situações também que eu já ouvi falar também, não sei se isso é cientificamente comprovado, eu não sei, para ser sincero para vocês. Mas que o organismo, também nem lembro onde eu ouvi, faz muitos anos, que o organismo, nessa sequência aí que eu estou falando, nessa logística que eu estou falando, tem gente que diz assim na gravidez, vixe, eu estou desejando, sei lá, comer uma coisa bem nada a ver, né? Bem, não estou dizendo, não estou falando necessariamente de areia, não, né? Não estou falando de sabão, mas de uma comida aí bem estrambólica. Geralmente, nessas condições que eu vi, como eu estou citando novamente, não sei se é científico, é quando o corpo ele pede, ele está necessitando, por exemplo, de alguma vitamina, e aí vai fazer com que você sinta desejo por algum alimento que contenha essa vitamina. Por isso que do nada você, estou desejando, sei lá, não sei, lamber um ferro. Eu estou sendo bem irônica, né? Mas é porque o corpo está pedindo tal vitamina, entendeu? Vou falar pela terceira vez. Não sei se é cientificamente comprovado. Mas seguindo essa lógica aqui dessa tabelinha, é tipo isso. O leite materno ele já não vai suprir essa criança após os 2 anos de vida, o segundo ano de vida, porque ele vai começar a diminuir, vai dizer assim, ei, agora é hora de tu provar sei lá, vamos dizer aqui, um feijão, né, que contém fonte de ferro, uma beterraba, uma cenoura, então ele vai sentir essa necessidade, né? O corpo, quando ele comer uma cenoura, ele vai estar satisfeito ali, uma beterraba, ele vai estar, caramba, de vitamina C, enfim, ele vai estar, que coisa boa, o corpo vai se satisfazer porque ele vai estar suprido daquela vitamina. E aí o corpo vai entender que aquele alimento, ele dispõe daquilo que ele precisa. Então, o organismo vai começar a desejar, a pedir, né? E aí, nessa logística que eu estou falando da questão da gravidez, dos desejos, né? Enfim, óbvio que nem né, toda regra é exceção. Às vezes é só comilança mesmo, oi grande, enfim. Às vezes é só chantagem para o marido, né? A dinâmica da lactação, o reflexo da produção ou da prolactina, como é chamado, é responsável pela produção de leite e desencadeado pela sucção do mamilo que estimula a hipófise anterior a produzir a prolactina que leva os alvéolos mamários a produzirem secreção láctea, né? Então, aqui no meu, mudando de pau para cacete, só um parênteses, sim. Aqui no meu relógio é 8h49, então eu estou programando a aula até umas 9 horas, mas já eu encerro. Deixa eu só olhar aqui os próximos slides. Pronto, aqui, como são coisas mais específicas que eu preciso falar com vocês, eu vou fazer aquela situaçãozinha de eu não vou entrar no assunto para ficar uma aula quebrada. Então, eu vou finalizar aqui nessa dinâmica da lactação, e aí a próxima aula a gente dá continuidade para não ficar tão cansativo, para não ficar uma aula quebrada,
certo? Lembrando que a nossa próxima aula é quinta-feira, mesmo horário, às 7 horas, certo? 7 a mais ou menos 9, enfim, 8h30, 9 horas, vamos ver, certo? E aí, essa dinâmica da lactação nada mais é do que o estímulo, né? A criança, o bebê, estimula a sucção, e aí, a partir do momento que estimula, é mandado aí um estímulo para o cérebro, para a hipófise, para a hipófise, estimulada a produzir a prolactina. A prolactina é o hormônio que vai estimular os alvéolos mamários a produzir mais leite. Então, por isso que eu tenho dois parênteses para falar aqui. Um é que o organismo, de antemão, tem gente que, tipo assim, a mãe diz, menino, eu não dei leite nenhum, não dou leite. Se você não estimular realmente, né? Abrindo outro parênteses dentro de um parênteses. Tem casos e casos. Tem mãe, vai ter mulheres que realmente vai ter dificuldade de amamentar, né? Seja pelo um mamilo invertido, seja por fissura mamária, seja, enfim, por N fatores. Vai ter mãe, não estou dizendo que é mãe, que é, não. Vai ter mães que realmente vai ter dificuldade de amamentar. Mas, é, assim que o bebê sai, né, pós-parto, o corpo ele precisa fazer toda aquela logística para entender que o corpo é uma loucura de hormônio, é uma loucura hormonal, né? Ele precisa, primeiramente, é, bombar aí os hormônios para manter uma vida, duas vidas, né? A mãe, o bebê, três, sei lá, gêmeos, trigêmeos, não sei. Ele precisa estar bombando aí de hormônio, as emoções, tudo bonitinho, para manter aquela criança viva ali, aquele feto vivo, tudo em dias, a homeostase ali, o corpo tudo perfeito, funcionando perfeitamente. De repente, ele precisa enlouquecer para expulsar esse feto, né? Essa criança, esse recém-nascido. E aí, a partir do momento que ele expulsa, automaticamente ele tem que trabalhar no organismo da mãe, para a mãe aceitar aquela criança, para a mãe estimular o leite, para a mãe voltar para o útero, voltar para o canto. Gente, é muita loucura. A gente falando assim, imagine tudo isso, é muita loucura. Então, essa questão da prolactina, né, dos alvéolos, tudo direitinho, precisa até o contato mesmo, por isso que precisa desse contato mãe-bebê, do olho no olho, da pele, do sentir que é para a mãe as emoções, né, a ocitocina, liberar aí a sensação do prazer e tal, e realmente, ai, meu filho, começar toda aquela sensação de prazer, né, de amamentar, que não é essas coisas, gente, não é, né? Não adianta estar dizendo, ai, que linda essa mãe amamentando. Talvez nesse período aí, talvez, mas é ralado, é ralado. E aí, o porquê que eu voltei lá para estourar, queria ter amamentado meu filho mais, falei da história da lata de leite, do preço, por quê? Para chegar nesse ponto. Eu achava que era mentira, até eu começar minha graduação. E, de repente, está lá, e eu perguntar à professora, e ela realmente confirmar, do nada, instalou. Eu só amamentei meu filho 20 dias. 20 dias. Por quê? Porque a bênção do pai me deixou aqui na minha mãe, né, tal, e vou trabalhar. Eu morava no alto, trabalhava lá, acho que era um domingo, sei lá, acho que era um domingo, não sei, nem lembro. Mas para ser quase 8 anos atrás, minha mente é bem fresquinha. Soube que ele estava na madruga dele curtindo a farrinha, tudo de bom, e a bebezona aqui, né, com o recém-nascido toda ponteada, não sei de quê, os peitos cheios de leite. Gente, eu tinha leite, que não era para esse mundo, não. Acho que eu tinha que ter 2 meninos para dar conta do meu leite. De verdade. Tinha leite, que produção de leite não era problema. E, de repente, eu tive a raiva desta criatura que meu peito secou. Não é que secou, não saiu uma gota, não. Mas ele esvaziou, assim, reduziu. Literalmente, gente, foi literalmente da noite para o dia. Eu comecei a dar de mamar essa criança e nada do menino se rasgando. Eu digo, já achei os peitos murchos. Eu digo, não, tem cabimento, não. E aí foi quando eu tive a noção de que meus peitos não estavam, tipo, a produção não estava suprindo meu filho. Eu digo, oxi. Nada, durante o dia, durante a tarde, eu tava com os peitos aqui bombando e na madrugada os bichos não dá mais vencimento. Como assim?
eu tinha que tomar banho com o dedo nos bicos do peito, porque era xiringando. De verdade, não estou exagerando, não, era xiringando. Ou eu tomava banho de água, ou eu tomava banho de leite. Era leite, os peitos pedrados, era leite. E de repente, esse leite, menino, se rasgando, que eu botava de um lado, botava do outro. Passou. No outro dia, eu em desespero, muito cedo, para ir comprar um leite lá na Timoneiro. Vamos, compre lá, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a dar o NAN, fui parando de estimular. Óbvio, para mim era muito mais cômodo também, não vou ser hipócrita, né? Fui parando de estimular, acabou. Né? Amamentei meu filho 20 dias. Passou-se o tempo, quando eu comecei a graduação, como eu fui dizer, eu associei que meu peito tinha secado por causa da raiva que eu tive. E aí entra aqui essa questão da produção da prolactina, da questão do contato mãe-bebê, da questão de ter um ambiente. Aí tem gente que diz, por isso que eu estou dizendo, cada caso é um caso. Tem uma paciente minha contando essa história, ela disse, minha filha, pois já sei que da raiva que eu tenho, da raiva que eu tive do meu primeiro menino, eu não era para ter amamentado nem um dia. Porque, como eu estou dizendo, cada caso é um caso. O meu, eu sou prova viva disso. Eu achava que era mentira até acontecer comigo. Mas a questão hormonal, a questão né, do psicológico, tudo isso influencia. E olhe que não foi nenhuma coisa, ai não, ela sabe disso, agora ela é o psicológico. Não, gente, eu só fui saber disso 20 anos depois. Eu não sei nem com quantos anos foi que eu comecei minha faculdade. José Neto tinha 1 ano e 6 meses, sei lá, 8 meses, sei não. Enfim, aqui que chegasse o período que eu aprendi isso, que eu relacionei, foi muitos anos. Então, não foi uma coisa da minha cabeça. Eu hoje associo que foi isso, porque foi uma coisa muito extraordinária. Eu ter meus peitos bombando de leite no dia e na noite acontecer isso. Então, para vocês verem o tanto que essa questão do contato. E aqui vocês vão entender mais ainda porque, né, a questão da dinâmica da lactação também entra aí o reflexo da ejeção ou da ocitocina. E aí faz com que o leite contido nos alvéolos passe ativamente para o sistema de drenagem, aqui, voltando, para a gente não perder o fio da meada. O reflexo da produção ou da prolactina é responsável por essa produção. O bebê estimula, é mandado um sinal, vocês estão vendo aí a setinha, é mandado um sinal para o cérebro, para a hipófise produzir a prolactina. Produziu a prolactina, faz com que aí, quando tem a imagenzinha aí, a voz da criança ajuda no reflexo, a ansiedade, a dor, a dúvida podem inibir o reflexo, o olhar ajuda o reflexo. Então, assim, é tudo contínuo. Então, a partir do momento que eu, me colocando na situação que eu acabei de contar, tive uma raiva, tive um estresse, tive um pico de. Acabou-se, inibiu o reflexo até da minha alma. Entendeu? Por isso que tem a ver, sim. Então, é aquele reflexo de ocitocina, de prazer, de estar ali tranquila, amamentando meu filho, né? E tal. Eu não tive isso. Então, a partir do momento que inibiu esse processo, inibiu aí o reflexo da ejeção, né? Acabou-se aí, como tem lá embaixo, o reflexo da ocitocina, o reflexo de descida. Acabou-se descida de leite. Então, para mim, o meu organismo reagiu desta forma. Certo dizer a vocês que secou, não saiu uma gota, eu estou mentindo. Passou os dias, meses saindo. Porém, não era suficiente, porque eu também parei de estimular. Passei a dar mais fórmula do que estimular a amamentação. Então, óbvio que vai reduzir. E o outro parêntese que eu tinha para falar para vocês, além dessa dinâmica da injeção da ocitocina, tudo tem relação, é a questão da necessidade da criança, do recém-nascido. O peito pode estar lá bombando de leite. Menina, como eu citei, tomo banho de leite, mas com o tempo, se eu continuasse amamentando, meu corpo ia entender que aquele leite estava sendo demais para a criança que eu tinha. Ou, né, dependendo da demanda dele, dependendo da rotina dele, aquele leite ia estar o suficiente. Então, a partir do momento que meu peito bombou, meu organismo bombou de leite, mas ele viu que meu filho não precisa daquilo tudo, que ele não mama, né, para suprir aquilo tudo. Então,
o próprio corpo, né, a própria demanda. Por isso que tem aí a questão da sucção, influencia nisso. Então, quanto tempo, quantas vezes essa criança faz essa sucção? E isso aí, tudo o organismo ele trabalha de calcular, de organizar, de fazer tudo bonitinho. Então, nosso corpo é fantástico e ele mesmo se organiza aí de muitas formas, certo? Então, né, como eu falei, vou parar por aqui porque os próximos são muitos detalhes, eu não quero quebrar a aula, até porque também já são 9 horas, para não ficar cansativo. Vou voltar aqui para vocês. Ana, em questão de chamada, vai ter ou não? Não, não vou fazer não, porque quem não está aqui de toda forma assiste gravado e, enfim,